falar em comunicação não é falar só da linguagem, falar da fala, do verbo, né? Tem várias formas de se comunicar. Então tem a verbal, a não verbal, a linguagem corporal. Você estava contando pra gente as porcentagens, sim, né? Vamos falar sim. aqui para todo mundo. Então, a comunicação, a gente vê uma pessoa falando super bem, né? Uma pessoa fluente, a gente imagina, nossa, como ele fala bem, mas na verdade existem algumas coisas que estão juntas, né? Então a nossa comunicação, ela é dividida em palavra, né? O que a gente diz, né? O uso do vocabulário, a construção dos pensamentos, a partir da voz e a partir dos gestos, né? As palavras, né? Elas numa comunicação, 7% a pessoa, o interlocutor percebe 7% da palavra da pessoa. 38% é a voz. E dentro da voz está o volume da voz, a velocidade e o tom da voz. E, pasmem, 55% são os gestos, né? Então, muitas vezes, quando a gente fala algo e o nosso corpo não quer falar aquilo, o interlocutor percebe que você não quer, né, falar aquilo, porque o corpo fala mais do que as palavras e do que a própria voz. Então, por exemplo, se você falar para mim assim, eu tô cansada, né? E aí você pede para mim, pega um copo de água. Aí eu vou fazer, pego, né? Então, só de eu ter feito esse movimento, né, a minha expressão facial, você vai entender que eu não queria pegar esse copo de água para você. Né? Então, muitas vezes a gente se comunica, né, no nosso dia a dia e a gente dá muito da nossa expressão e as pessoas começam a perceber. E a gente fala, não, eu não quis dizer isso, né? Na verdade, o nosso corpo já disse, né? Sim, e até chegar na palavra, até chegar na escrita, né, lá com os sumérios, o homem da caverna usava uma linguagem não verbal, né? Eram os gestos, os gritos, os grunhidos e também a linguagem não verbal, que a gente pode entender aqui como a representação gráfica, né? Os desenhos que se encontravam nas cavernas, né? Os desenhos rupestres. E eu fico pensando, será que o homem da caverna brigava menos do que o homem moderno? Porque entrou a palavra, tem toda aquela situação de cada um ter a sua interpretação, que é resultado de toda uma bagagem, né, o conjunto de crenças de uma pessoa. Então você estava conversando, falando das porcentagens, e eu estava aqui pensando, será que o homem da caverna era mais simples nas suas relações? Não sei, mas me parece que com a palavra a gente entra numa complexidade maior. E acho que é legal também, né, falar muito do repertório comportamental, porque os animais se comunicam o tempo todo, né, também. Sim. Eu acho a abelha super interessante. Tudo abelha dança, né, gente? Tudo. A abelha para acasalar dança. A abelha para contar para outras que encontrou um alimento numa determinada posição, ela dança. De outro jeito. A dança é a comunicação das abelhas, né? Aí vai, indo para os primatas, tem as vocalizações dos chimpanzés, que eu lembro até a situação da gente conseguir identificar os choros do bebê, né? Porque os chimpanzés têm uma vocalização para alimentação, para sobrevivência, para reprodução. E quando a gente ouve, né, uma mãe falar do filho, tá ouvindo o filho chorando, esse é choro de fome. Esse choro é manha, tá querendo um colinho, né? Sono. Conhece sono, tudo, né? Então é um processo até chegar nessa linguagem e na fala propriamente dita, né? Na arte tem esse processo também, né, Vânia? Imagina. Tem. E não só o não verbal, como no verbal, na palavra cantada, a gente tem técnicas para se passar o que se pretende, né? Por exemplo, na ópera, no musical, tem técnicas com vertentes ali do teatro para que a gente passe a intenção correta, né? Porque às vezes você acha que está passando a intenção correta, só que não. Às vezes não tá. Às vezes mesmo você esteja cantando, não, eu estou passando, mas para que a pessoa de fato entenda, você precisa enfatizar aquilo ali, que aí entra a expressão, né? Algo que está enfatizado.
Então isso vem também das técnicas para que a gente consiga, que a hora que junta a música, né, junto com a palavra, são muitas informações. Então a gente precisa mostrar o que eu quero mostrar. Por isso que eu vejo no teatro o pessoal com movimentos bem expansivos, né, vai passar alguma coisa, faz aquela cena muito, muito expressiva, né? Porque a pessoa que tá, o espectador precisa de fato ter certeza do que foi passado. Senão chega no fim da história, não sei se eu entendi. Não tenho certeza se... Ficou uma dúvida, né? Será que aconteceu isso, né? Então, assim, para que eu tenha certeza que a pessoa entendeu, a gente usa de técnicas para passar a mensagem. Assim, se eu estou passando felicidade, se eu estou passando tristeza, se eu estou passando rancor, se eu estou passando amor. Então, não adianta só, não, eu estou amorosa hoje. Não vai passar a intenção, né? E tem uma coisa muito legal na música, falando agora da música instrumental, que também passa muitas sensações. É lógico que isso faz parte aí da história da música desde os primórdios, mas se consolidou no romantismo, principalmente, a música programática. Ou ela traz a ideia de textos, né? No romantismo estava muito aflorada essa questão de expor ali o sentimento, né? Então, os grandes compositores, né, da época pegavam poemas, né, inclusive de outros grandes poetas da época, entre outros, né, e musicavam aquele poema, só que sem palavra. Então, assim, se esperava que o ouvinte vislumbrasse toda aquela cena que estava sendo exposta ou entendesse a ideia do poema através do som. Então, assim, isso foi muito forte no romantismo, mas no classicismo já se tinha muito. E algo que, assim, as pessoas consideram, né, como a primeira obra que tem essa ideia um pouco mais simples, não transcrevendo um poema, mas transcrevendo estações, as 4 estações de Vivaldi. Então, assim, cada movimento é uma estação. É o outono, é o inverno, o outono de Vivaldi, primavera de Vivaldi, o pessoal pede muito, né? Apesar de não ser ainda consolidado como música programática nesse período, já era uma forma dele expor as estações do ano. Então, assim, você ouve, tem momentos que parece que o violino é o som dos pássaros cantando na primavera, né? Então, você olha só os pássaros cantando. No outono não tem, no inverno, né? Não tem. É muito mais voltado para outras coisas que te levam ali para aquele estado, né? Para aquele momento, para aquele cenário. Isso teve em outras músicas também. Então, assim, o ouvinte vislumbrava o poema, vislumbrava o espaço, as sensações, né? Então, só através da música instrumental. Então, tem muitas formas da gente comunicar, não só palavras.